Eu estava na casa do meu namorado de conchinha com ele quando ele recebeu uma mensagem. Do nada ele falou, preciso ir ali. E aí ele pegou o carro, saiu e depois ele voltou com uma caixa enorme. E eu não acreditei nas palavras que eu ouvi da boca daquele macho. E eu não acreditei quando ele falou pra mim assim, ó, agradeça, ainda por cima, agradeça. Às vezes eu fico me perguntando o que que passa na cabeça de certos tipos de homem, porque não é possível, gente. Tem que abrir a cabeça de um homem e estudar ela, porque não é possível. Eu estava namorando um rapaz queridíssimo que eu tinha conhecido na faculdade. Comecei a faculdade, conheci esse rapaz, e aí eu já me iludi toda, né? Porque eu pensei, nossa, ele faz a mesma faculdade que eu, tá na mesma vibe que eu, que é a mesma coisa que eu, a gente faz as mesmas matérias, vai dar super certo. E ali eu comecei a investir pra que ele visse que eu era uma pessoa que valia a pena, entendeu? Porque eu tava louca naquele macho, entendeu? Então eu tinha que provar pra ele que eu valia a pena. E aí o macho viu que eu valia a pena, começou ali a dar em cima de mim, a gente era amigo de faculdade até então, andávamos nos mesmos grupos, aquela coisa assim, refeitório, barzinho depois da faculdade, não sei o quê. E aí ele pediu meu número, a gente começou a conversar, começamos a ficar, e gente, foi tudo maravilhoso. O tio Birabirou, nossa, era muito bom. O menino parecia ser muito gente fina. Eu só tinha notado que ele era um pouco assim, ó, dava tchau assim, sabe? Era mão de vaca assim. Só que eu pensei, bom, eu posso ver isso como algo ruim ou eu posso ver isso como algo bom. Ele é econômico, entendeu? É um cara pé no chão, tá estudando, não é rico, entendeu? Tá correndo atrás do dele. Comecei a dar aquelas 50 mil desculpas que a gente dá pra macho fuleiro. E assim eu fiz. E aí, menina, a gente começou a namorar, ele me pediu um namoro, eu aceitei. Ele morava no apartamentozinho dele, próximo da faculdade que ele tinha alugado. Ele tinha vindo de outro estado, não sei o quê. Eu dividi apartamento com uma amiga, né? Eu não morava muito longe dali, mas dividia apartamento com uma amiga pra ficar mais próximo da faculdade. Então acabava que na casa dele a gente tinha uma liberdade muito maior, entendeu? Então às vezes eu ficava mais na casa dele do que na minha própria casa. E detalhe, ele já morava ali, já tinha mais ou menos uns 5 anos, né? Então ele conhecia tudo, não sei o que, acabava que eu ficava mais na casa dele do que na minha casa. E tava tudo certo. Passou mais ou menos uns 2 meses que a gente tava namorando e eu tava na casa dele, como um dia qualquer, era sexta-feira à noite, a gente tinha decidido que não íamos fazer nada, porque ele tava sem dinheiro, e tipo assim, gente, ele era a pessoa, vamos dividir a conta, entendeu? Vamos num restaurante? Vamos, mas vamos dividir a conta. Vamos numa casinha? Vamos, mas vamos dividir a conta. A gente dividiu tudo, sabe? Ele que falou que queria alguém parceiro e não sei o quê, então ele não podia pagar nem um cafezinho, um pão de queijo pra mim. Não, a gente dividia tudo, minha irmã. Tudo. Se eu tomasse uma água, se ele comprasse uma água, de R$ 5 era R$2,50 pra mim, R$2,50 pra ele, meu amor. E eu que lute. Só que eu, por algum motivo, como eu não sei explicar pra vocês, achava aquilo aqui incrível. Irmã achava incrível. E era isso, era meu macho. Até que do nada, era sexta-feira, eu vi que ele tava mandando mensagem. E assim, a gente tinha um relacionamento à base de confiança. Então eu não ficava olhando as coisas dele, nem ele a minha. Né? Isso a gente tinha conversado, era importante pra mim, era importante pra ele, beleza. Ele trocando mensagem com alguém assim, você via que ele tava com raiva e a gente deitado vendo Netflix, né? Aí do nada ele me vira e fala assim, cara, até que enfim. Aí virou pra mim, levantou, começou a botar a roupa e falou, ó, eu vou ali rapidinho e eu já volto. Aí eu fiquei, mas Lovres, como assim? Era tipo assim, gente, 9 horas da noite, você tá indo aonde? Não, quando eu voltar você vai saber. Aí eu não entendi nada, mas eu ia fazer o quê? Amarrar o homem na cama? Não, ele só me esperar aqui, rapidinho, eu já volto. Eu falei, tá bom, o homem foi. Daqui a pouco, minha irmã, passou mais ou menos uns 30 minutos, me volta o homem com uma caixa enorme de coisa, de parafernália. Ele colocou essa caixa em cima e virou pra mim e falou assim, ó, tudo seu. Eu falei, ele saiu pra me comprar presente, como assim? Abri a caixa. Quando eu abri a caixa, eu vi que eram coisas que estavam abertas, eram coisas usadas. Ele, gente, tinha tudo. Tinha pincel de maquiagem, tinha resto de perfume, tinha roupa íntima, tinha roupa aleatória, tinha casaco, tinha um monte de coisa, sabe? Tinha ursinho, tinha um monte de coisa mesmo. E aí, ele começou a tirar a roupa dele de volta pra deitar na cama, eu, inacreditada, olhando pra aquilo ali, até carta tinha. E aí ele virou na minha cara e falou, olha, tudo isso aí é seu e já é presente pra mais ou menos uns 5 anos de data comemorativa. Então, eu posso fazer o seguinte, se você não quiser ficar com tudo, eu fico e aí eu separo cada presente que eu dei em cada data comemorativa e dou pra você, né? Pra você não ganhar tudo de uma vez, não sei o quê. Aí, se você quiser fazer assim, ou se você quiser, eu te dou tudo, e nas datas comemorativas eu não te dou nada, porque aí você já vai ter tudo, que são os presentes de mais ou menos, se você olhar, ele olhou assim, mais ou menos uns 5 anos. A primeira coisa que eu veio na minha cabeça é, em 5 anos você só deu isso aqui pra alguém?
Que não tinha tanta coisa assim não, tá, gente? Não tinha, não. Eu fiquei olhando pra cara dele desacreditada. Eu falei, cara, você pode me explicar o que é isso aqui? Ele, claro. E aí ele foi e me contou que ele tinha um relacionamento de 5 anos, qual eu não sabia, porque ele não me falou nada. E eu também não queria ficar perguntando sobre a vida dele passada, pra não ser aquele tipo de pessoa que, ai, o que você fez no verão passado? Não queria, né? E aí ele tinha um relacionamento de 5 anos, terminou. Lembra que eu falei pra vocês que ele era muito mão de vaca? Então, vocês acreditam que ele simplesmente pediu pra menina todos os presentes que ele deu pra ela, pra que ele pudesse me dar de volta, dar pra mim no caso, pra que ele não tivesse que gastar mais presentes com uma nova namorada. Ele falou isso na minha cara, ele falou, olha, eu pedi pra ela, eu falei, você vai jogar fora mesmo, então é melhor você me dar, que eu dou pra uma outra pessoa, do que eu ter que gastar tudo de novo. Eu acho mais prático, porque você sabe que eu sou uma pessoa que economiza e tal, não sei o quê. Eu não acreditei que eu tava ouvindo aquilo. Eu não acreditei. Ele falou, ó, e agradeça, tá? E agradeça, porque ela me enrolou muito. Tem mais ou menos uns 2 meses que eu tô pedindo pra ela essa caixa. Eu pedi desde que quando a gente começou a namorar e ela tava me enrolando. Eu fiquei, gente, eu fiquei sem reação. Eu falei, você tá me dizendo que você reciclou os presentes que você deu pra sua ex pra você não ter que gastar comigo? Até roupa íntima tem aqui. Ele, sim, é só lavar, ela era limpinha, nossos exames eram anualmente, ela não tinha nada, não pode ficar tranquila. Falou na minha cara. E ele falava com uma naturalidade como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Eu falei que eu não queria, que eu achava um absurdo. Ele tinha levantado pra ir até a casa da ex pra poder buscar a caixa pra poder me dar. E ele queria que eu aceitasse todos os presentes e que ele não, ele só passaria a me dar presente em 6 anos. Falei que aquilo era um absurdo, ele considerou uma ofensa, nós começamos a brigar firmemente e eu terminei. Falei, não, ele não aceitou. Eu falei, olha, eu tô tentando levar isso aqui como uma brincadeira, mas não tá. A gente terminou, eu fui embora. Depois ele ficou correndo atrás de mim, não sei o que, eu não quis mais. Ele falou, olha, tudo bem, se você não quiser os presentes, eu compro outro. Mas aí eu não quis mais, porque eu achei aquilo ali o cúmulo do absurdo. E terminei. Terminei com meu namorado por conta do meu tubinhas. E detalhe, eu tinha ido morar com ele. Eu tô rindo agora, mas na época eu chorei, tá bom? Na época eu fiquei muito triste, porque eu nunca pensei que o meu toba, ele ia virar uma pauta tão importante no nosso relacionamento, ao ponto de eu dar fim no relacionamento, sendo que eu estava com ele há 5 meses e tinha ido morar com ele. Emocionada também, né, gente? Emocionada porque ele me tirou de dentro da casa da minha mãe e do meu pai, e eu achei que seria uma ótima ideia. Eu conheci esse juriscleuso, que você é um juriscleuso, menina. Numa festa que eu tinha ido, sabe aquelas festas de cidade que tem todo ano? Então, aqui onde eu morava tinha umas muito famosas. E aí, como eu morava em cidade pequena, a galera de fora, tudo vinha pra poder curtir a festa, amor. Porque a gente era cidade pequena, mas se tinha uma coisa que a gente sabia fazer, era a festa. E aí a gente conhecia os gatinhos, né? Socializava com outras pessoas de fora. E aí eu conheci esse querido, porque ele tava na roda de um amigo meu, né? A gente começou a conversar, ele pediu o meu número. E ali, amor, foi o amor da minha vida, entendeu? Eu jurei que eu tinha encontrado o meu príncipe encantado de Candura. O macho era tão bonito, ele era tão legal, ele conversava tão bem, aquele papo que fluía, sabe? Ele era galanteador, me deu um beijo e tal, pediu meu número, me mandou mensagem no dia seguinte, a gente começou a conversar. E aí as coisas foram desenvolvendo, ele me chamou pra sair, eu fui sair com ele, a gente teve o primeiro date, o segundo date, e aí ele me pediu um namoro. Eu, completamente encantada, aceitei, ele foi conhecer os meus pais, gente. Zero defeito, caras. E aí a gente começou a namorar. Quando a gente começou a namorar, era tudo tão intenso, que ele morava sozinho. E aí ele morava numa cidade, eu morava noutra, a gente tinha que ficar vindo de cidade em cidade. E aí eu aproveitei que eu ia começar a estudar ali por próximo, né? Que eu tinha passado numa faculdade, que era mais ou menos onde ele morava. E ele falou, olha, vem morar comigo, que não sei o quê. Eu não acho que isso nunca é uma boa ideia. Pra ser bem sincera pra vocês, eu não acho. Mas ele me deu aquele papo, bom que você economiza, que não sei o quê. E aí eu falei pra ele, olha, eu não acho que isso seja uma boa ideia em tão pouco tempo, mas a gente pode fazer um teste, né? A gente mora junto sim, e se eu não gostar, se acontecer alguma coisa, porque tá muito recente, a gente volta cada um morar na sua casa e continua namorando. A gente fez isso combinado e ele falou tudo bem. Até então, gente, o meu tubinhas, ele não tinha entrado em pauta. Então tava tudo tranquilo na minha cabeça. Aí a gente começou a morar juntos e já tinha mais ou menos uns 3, 4 meses que a gente tava morando juntos. E aí ele começou, gente, ele começou a cobrar o meu tubinhas, entendeu? Na freafação era muito bom, a gente namorava e tal, só que eu nunca tinha feito e eu nunca tive vontade, pra ser muito sincera pra vocês, eu nunca tive vontade. Então eu acho que quando uma mulher não tem vontade, não quer explorar essas áreas profundas, ela não é obrigada a explorar essas áreas profundas. E aí ele começou a me cobrar. Quando que você vai deixar eu ir, né?
nas portinhas do fundo, não sei o quê. Porque quando ele começava a ir ali pra aqueles cantos, eu tirava. E aí ele começou a tentar várias vezes, ele via que eu tirava, até que ele me perguntou com todas as palavras, né? Quando que eu ia deixar, que não sei o quê, porque ele gostava muito, e ele queria, e era pra eu dar uma chance, que era muito bom, que não sei o quê e tal. E aí eu fui e falei pra ele, tudo bem ele tentar, né? Falei pra ele que eu não me sentia confortável, que eu não queria, que talvez um dia, quem sabe, eu poderia mudar de ideia, mas até o momento eu não me sentia confortável e não queria. Gente, ele ficou com uma tromba enorme. E tipo assim, parou de falar comigo o resto da noite. Eu não acreditei que ele não estava falando comigo realmente por conta disso. E isso me chateou muito. Ali, amor, eu já tinha que ter prestado atenção nos sinais. Prestei? Não prestei. E aí ele começou a meio que continuar fazendo o que ele fazia. Tentava ir ali, eu falava não, ele deixava pra lá, entendeu? Mas todo dia que a gente ia fonefar, ele tentava. E aí, do nada, menina, ele começou a me impor. Por quê? Eu não trabalhava, né? Eu vivia de um dinheirinho que os meus pais me mandavam, mas quando eu tava morando com ele, porque eu só estudava, como eu tava morando com ele, obviamente os meus pais falaram, ó, se você precisar de alguma coisa, você me fala. Mas ele era mais velho que eu, se ele te chamou pra morar com ele sabendo que você não trabalha, então, né, ele tem que arcar com os custos e tal. E aí ele meio que era o provedor de onde a gente morava. Obviamente que eu tinha os meus pais, não fui largada, mas ele era o provedor. E aí ele começou a me impor o tubinhas de tipo assim, ai amor, tô com vontade de comer um chocolate. Aí ele falava, vai liberar? Se você liberar, eu compro chocolate pra você agora. E aí eu achava que era brincadeira, porque, né, um chocolate. Aí eu começava a rir, falava assim, para de palhaçada, não sei o quê. E aí ele realmente não comprava o chocolate. Tipo, mandava mensagem pra ele falando, achando que ele ia chegar em casa com chocolate, e ele não comprava o chocolate. A primeira vez ele falou que esqueceu. Aí, acho que ele fez isso pra que eu entendesse que ele realmente iria impor isso. E aí ele começou a fazer isso. Ah, amor, tô afim de ir no shopping. Vai liberar? Se você liberar, eu levo você no shopping, a gente vai agora, compro vários presentes pra você. E eu comecei a falar, não. Ah, amor, queria fazer tal coisa. Vai liberar? Aí a minha vida, basicamente, ela começou a ser resumida a isso. Tudo que eu pedia, tudo que eu queria, eu tinha que liberar. E eu não liberava, então ele não fazia. E aí a gente começou a brigar por causa disso, porque eu falei pra ele que eu achava que era um absurdo ele fazer isso, né? Ele me impôs esse tipo de coisa, eu comecei a conversar com ele, mas simplesmente não deu jeito. E aí pra mim, a gota d'água, que eu já tava aturando isso, já tinha mais ou menos uns 3 meses. 3 meses eu era guerreira. A gota d'água pra mim foi quando a gente foi pra uma festa com os amigos nossos. E aí tava numa roda de amigo e uma amiga minha falou pra mim assim, amiga, amanhã eu vou em tal lugar, parece que ela tinha que comprar um vestido pra uma formatura, não sei o quê. Você quer ir comigo? E aí eu falei, tudo bem. Só que eu era aquele tipo de pessoa, não é que eu pedia pra ele, mas eu avisava ele que eu ia em determinado local, até porque ele não era meu pai pra eu poder ficar pedindo nada a ele, né? E aí eu fui avisar ele, eu falei assim, amor, tem problema eu ir lá amanhã com ela? E aí ele virou na frente de todo mundo e quis dar uma de tipo assim, eu proíbo ela, ela só vai se eu deixar. E virou na frente de todo mundo e falou assim, você vai liberar? Se você liberar, eu deixo você ir. Só que, gente, eu estou falando aqui, você vai liberar, mas ele falava em alto bom tom. Você vai liberar o Tubinhas? E não era o Tubinhas que ele falava, não. Se você liberar, eu deixo você ir. Ele tava tão assim com isso, ele tava tão estressado com isso, que ele falou isso. E aí todo mundo pensou que era uma brincadeira e começou a rir. Só que eu não ri. E aí ele também não riu. E aí ele falou, não, gente, eu não tô brincando não. Vocês acreditam que eu estou com ela há meses e ela ainda não liberou? Eu já fiz de tudo, mas ela não quer. Ela acha que eu sou obrigada a ficar só nas portas da frente. Que eu como homem, não que eu possa querer ir na porta dos fundos. Gente, ali eu entendi que ele realmente estava falando sério. Fiquei pé da vida e falei, meu amigo, sabe o que você tem que fazer? Você tem que procurar um homem pra você. Porque pra você ter toda essa fascinação, todo esse negócio com Tubinhas, não conseguir respeitar uma mulher, você tem que arrumar um homem pra você. Ou você tem que arrumar uma mulher que goste, porque eu não gosto. Levantei, fui embora, falei pra minha amiga, vou amanhã com você, mas eu posso ir pra sua casa essa noite, vou pegar minhas coisas, só tinha minhas coisas. E vou pra sua casa, que amanhã eu vou pra casa dos meus pais? Ela, não, pode sim. A gente foi pra minha casa, ele ficou lá bebendo com os amigos dele. A gente foi pra casa onde eu morava com ele. Peguei todas as minhas coisas e ele começou a ligar, falando que eu tava exagerando, que era pra deixar pra lá, que não sei o quê, que ele não ia tocar mais no assunto. Mas eu sabia que ele ia tocar no assunto. Ele me desrespeitou, me senti desrespeitada. Não quis mais. Peguei todas as minhas coisas, fui pra casa da minha amiga, terminei o relacionamento e ele ficou, você vai terminar comigo por causa disso? Vou terminar com você por causa disso. Terminei com o Jurandir, mandei ele arrumar um homem pra ele. E é isso, gente. Eu terminei por causa do meu Tubinhas. Hoje é o meu aniversário de 15 anos e eu recebi uma carta da minha mãe me contando e me explicando o porquê ela fez o meu pai ir de arrasta. Eu queria muito que o meu aniversário fosse uma data feliz, mas ele, antes de começar, ele já estava péssimo, né? Há mais ou menos uns 2 meses, a minha mãe estava presa porque ela
o meu pai. E eu nunca entendi o porquê. Eu tinha uma família bem estruturada. Eu morava há 15 anos, né? Agora com o meu pai e com a minha mãe. Minha mãe sempre muito amorosa. O meu pai, ele era meio rígido comigo, mas eu acredito que era por eu ser mulher, né? Então ele era meio rígido, mas ele não deixava de ser um pai próximo, um pai amoroso, um pai que nunca deixou faltar nada, um pai que eu amava, um pai que me dava carinho, um pai que tava sempre ali. É só que conforme eu fui pegando mais idade, meu pai se tornou muito ciumento. Então ele acabou começando a me vigiar muito, sabe? Ele começou a ter crises de ciúme, ele começou a ter surtos, me proibir de sair com as minhas amigas, era da escola pra casa, me vigiava o tempo todo, monitorava meu telefone, pegava meu telefone, levava minhas conversas, sempre deixou bem claro que eu só ia namorar com 18 anos, ele me levava todo mês no médico para garantir que eu ainda continuava mocinha, sabe? Ele, do nada, de mais ou menos tem uns 2 anos pra cá, ele começou com esses comportamentos e eu não entendi o porquê, minha mãe também não entendia o porquê. Até que um belo dia a minha mãe fez o meu pai ir de arrasta, né? Quando meu pai estava dormindo, eu não sei o porquê. Foi um momento muito triste, porque ela mesmo se entregou, ela foi presa, disse que não se arrependeu e disse que faria de novo. E eu não entendi o porquê. Eu fiquei com muita raiva da minha mãe, porque ela acabou com a nossa família, ela acabou com a nossa vida. Ela fez o meu pai de arrasto, meu pai era um homem que eu amava, e eu fui morar com a minha avó. E minha avó se tornou minha responsável, né? Ela se tornou minha tutora. E eu não ia visitar a minha mãe, nesses 2 meses, nunca fui, porque eu não tinha interesse em visitar a minha mãe, eu ainda tava muito magoada, eu ainda tava com muita raiva, eu ainda queria saber o porquê, mas eu não tava pronta pra poder perguntar, então eu tinha decidido que quando eu estivesse, eu iria visitar. Eu só tinha 15 anos, eu só tenho 15 anos, eu não tava entendendo muito bem, foi muito difícil, o velório foi muito difícil, foi tudo muito difícil. E hoje, e ainda mais ela fazer isso próximo do meu aniversário, né, hoje eu completei 15 anos, então eu já acordei com essa carga negativa, com saudade da minha mãe, mesmo magoada, do meu pai, né? É uma tristeza muito grande, eu não consigo, assim, me libertar do luto de voltar à vida. E hoje eu fui acordada pela minha avó e ela me entregou uma carta. Minha avó, mãe da minha mãe, ela me entregou uma carta que vinha da minha mãe. A minha família, a parte de pai, eles não me culpam, mas eles estão afastados, sabe? Alguns me mandam mensagem perguntando se eu estou bem, mas estão meio afastados de mim. Então eu tive que morar com a minha avó, que é a minha avó a partir de mãe. E aí ela me entregou uma carta, a minha avó ia sempre visitar minha mãe, ela me entregou uma carta da minha mãe, dizendo pra eu poder ler. E saiu e me deixou sozinha no quarto. Eu achei que era uma carta de parabéns, de feliz aniversário e coisas do tipo. E quando eu abri a carta, que eu comecei a ler, meu mundo caiu, e na carta, no envelope, tinha xerox de conversas, né, prints de conversas, e eu percebi que eram conversas do WhatsApp do meu pai com outras pessoas, e ali eu entendi tudo o que tinha acontecido, eu entendi o comportamento do meu pai. Nas conversas, o meu pai dizia que só estava basicamente esperando eu completar 15 anos, porque na cabeça dele, com 15 anos, eu já estaria me tornando mulher, e seria com 15 anos que eu ia começar a ter as minhas obrigações com ele. Era por isso que ele me prendia tanto, era por isso que ele passou a me monitorar da forma que ele fazia, que nenhum outro homem ou garoto podia chegar perto de mim. Todo esse tempo eu achei que era ciúme, eu achei que era coisa de pai, mas não, ele só queria ter a certeza de que eu estaria pronta pra ele, de que ele seria o primeiro a me ter, digamos assim, que era o que eu tava lendo nas conversas. A minha mãe descobriu, porque ela tava estranhando muito esse comportamento dele. Ela disse na carta que tava estranhando que ele não estava procurando ela mais em requisitos de relações, de casal, né, dos dois. E ela tava estranhando muito isso. E ela foi em busca, achando que ele teria uma amante. E ela também tava estranhando esse comportamento comigo, mas meu pai sempre foi um homem muito bom, então ninguém suspeitou. E ela muito menos, ela foi em busca de uma amante, e aí ela descobriu. E ela descobriu porque ele já estava armando tudo. Faltava 2 meses para eu completar 15 anos, ele já estava armando tudo. Ele tinha alugado um chalé de um amigo dele, que era um amigo que eu conhecia. Esse amigo sabia de tudo, esse amigo estava apoiando. Inclusive, esse amigo disse que fez a mesma coisa com a filha dele, nesse mesmo chalé. Por isso que ele estava alugando desse amigo, né? Já estava tudo planejado, já estava tudo arquitetado. Ele mandava fotos minhas para esse amigo,
ele falava, olha como ela já tá virando uma mulher sim, olha como ela provoca, olha como ela faz tal coisa, ela acha que eu não tô vendo. Então, assim, o meu pai, ele pretendia, sim, ter comigo. E a minha mãe descobriu e fez ele de arrasto. Ela me mandou essa carta, disse que uma das primeiras coisas que ela fez foi mandar toda a conversa pra mãe da menina, que era a mulher desse pai que disse que fez a mesma coisa com uma filha, e mandou tudo pra ela também está ciente, tanto que esse homem está preso. Mas a minha mãe disse que a dor dela foi tão grande, que o desespero dela foi tão grande, que ela não quis arriscar ele, que ela queria resolver com as mãos dela. Na carta tinha tudo, tinha todas as conversas, todas as provas, minha mãe contou tudo resumidamente, me pediu perdão, e eu descobri no dia do meu aniversário que a minha mãe, ela estava presa, porque ela tentou me proteger do pior, e ela disse que não queria arriscar, que ele fosse preso, e que ele saísse e pudesse vir atrás de mim e dela, e pudesse fazer alguma coisa comigo, e basicamente ela me disse que ela sairia, mas que se algo acontecesse comigo, ela nunca se perdoaria e era algo que nunca voltaria, né? O tempo que nunca voltaria. Então, eu chorei muito, né? Falei com a minha avó também chorou muito, minha avó também tinha descoberto recentemente. Eu não vou conseguir visitar a minha mãe hoje, mas eu tô muito ansiosa pra poder visitar minha mãe, pra poder pedir perdão a ela, dizer que eu estou do lado dela, que agora eu entendo. Em relação ao meu pai, eu senti muita dor. Já chorei muito também porque ele era o homem que eu amava, o homem que foi de exemplo pra mim durante anos. Eu nunca imaginei que ele pudesse fazer uma coisa dessa comigo. Entendo a decisão que a minha mãe tomou, talvez não fosse a decisão que eu tomasse, mas eu entendo que ela não quis arriscar. E eu só quero poder ir até minha mãe pra poder pedir perdão a ela, pra poder falar que eu tô aqui, que eu vou esperar e que agora eu vou visitar ela sempre. E é isso, essa foi a descoberta que eu tive no dia do meu aniversário. Quando você achar que tá lascado, lembra disso que aconteceu comigo que eu vou te contar. Eu abri uma loja de acessório feminino, com 3 meses eu tive que fechar porque eu não tava fazendo nem pro aluguel. E aí quando eu fechei, eu tive que sair e arrumar um emprego, né? Arrumei serviço numa lavanderia. No primeiro mês eu fui mandada embora, porque o meu horário era às 5 da tarde. E a mulher lá, a dona, queria que eu ficasse até 7 da noite. Como eu não ficava, ela me mandou embora. Não bastasse, eu tava descendo do ônibus, caí e quebrei a perna. Falei, gente, olha, eu tô lascada mesmo. E aí, um dia eu mais a minha mãe conversando, a minha mãe brincando, começou a rir e falou assim, minha filha, você precisa caçar uma benzedeira. Porque, ó, colocaram um olho grande em cima de você, nunca vi uma pessoa azarada desse jeito, e eu coloquei aquilo na minha cabeça. Quer saber? Eu vou procurar uma benzedeira mesmo. E nisso minha mãe ainda falou assim, eu falei brincando, você sabe, né? Falei, não, vou procurar uma benzedeira, se não fizer bem, mal não vai fazer, porque não é possível, né? Já tava revoltada com o universo. E nisso eu encontrei. Falei, mãe, me indicaram uma benzedeira, diz que ela mora em tal lugar, a senhora me leva lá? Eu levo, né? Minha mãe me levou. Chegou lá uma senhora bem velhinha, sabe? Pititica a casa dela, assim, o quintal, cheio de plantas, sabe? Trem mais bonito. Aí, beleza, cheguei lá, tá com gesso na perna ainda, tava recém-quebrada, tava com uma muletinha. Aí falei pra ela, né, o que tava acontecendo na minha vida e tal, perguntei se ela me benzia. E ela falou, beleza, né, peraí. Pegou os raminhos lá e começou a me benzer. Nisso que ela começou a me benzer, chega um filho dela. E aí, ele chegou me olhando, sabe, ficou ali parado, me encarando, olhando pra minha perna. De repente, ele me perguntou o que tinha acontecido com a minha perna. E a mãe dele foi e chamou a atenção dele. Falou assim pra ele respeitar que ela tava me benzendo. Fiquei tão sem graça, gente, porque, né, você não conhece a pessoa. Nisso, a minha mãe tava me esperando dentro do carro, na porta da casa dela. E aí que eu entrei no carro, falei, mãe do céu, só não acredito o que aconteceu. Quando eu contei, minha mãe começou a rir. Minha mãe falou assim, filha, não é possível. Falei que ela falou assim, até na hora de benzer dá ruim. E, gente, nunca minha mãe falou isso, eu coloquei na minha cabeça que realmente eu tava com azar, que realmente alguém tinha feito alguma coisa pra mim, porque não tinha condição, eu nunca tinha acontecido tanta coisa assim, ó, seguida, igual tava acontecendo comigo. Aí, beleza. Chegou no dia da revisão, de eu voltar no médico, né, fiz raio-x e tal. No raio-x, o médico viu que o osso da minha perna tava colando errado. E aí ele falou assim, ó, vai ter que fazer cirurgia, né? Porque senão vai terminar de colar errado, vai dar problema e tal. No que ele falou que tinha que fazer cirurgia, eu já comecei a tremer.
Já comecei a chorar, a entrar em pânico, e ele falou assim pra mim que eu não precisava ficar com medo, porque era uma cirurgia simples, sabe? Não era uma cirurgia assim de grande porte, de risco. E eu comecei a chorar, falar pra ele assim que eu não podia, porque estava acontecendo um monte de coisa ruim comigo, que se eu fizesse cirurgia naquele momento ali, era bem capaz de eu ir de arrasta. E ele falou pra mim que não existia isso, que era pro meu bem, né, que eu tinha que fazer a cirurgia. Ele falou assim, ó, eu não posso te obrigar, mas tá aqui os exames pré-operatório, né, eu vou mandar no sistema para poder te mandar pra fila, que era pelo SUS, obviamente, e eu te aconselho grandemente, que é uma coisa que pode te trazer, né, te prejudicar mais tarde. Aí eu peguei, cheguei em casa, falei pra minha mãe, falei, mas não vou fazer. Minha mãe falou, vai. Você tá doido? Você vai fazer cirurgia sim, você não tem escolha não. E, gente, aquilo eu com tanto pânico que vocês não estão entendendo. A partir do momento que o médico falou que eu ia ter que fazer cirurgia, eu não conseguia comer direito mais, eu não conseguia dormir direito mais, eu fiquei neurótica. E eu falava que ia dar ruim, que se eu fizesse aquela cirurgia, era bem capaz do médico cortar a perna errada, ou se ele cortasse a perna certa, era bem capaz de eu ir de arrasta, de eu não sair daquele centro cirúrgico. No dia que eu fui fazer meu exame de sangue, eu fiquei com tanto medo, que deu UPA para a enfermeira conseguir achar minha veia. Porque acho que de tanto medo, tanto pânico que eu tava, acho que minha veia escondia, sabe? Sei lá. E o dia, porque foi mais ou menos 48 dias, eu acho, para poder sair a minha cirurgia. Porque eu não queria fazer, mas minha mãe falou assim que eu não tinha escolha. Ela praticamente me obrigou a fazer. 48 dias, mais ou menos, eu recebi alguns dias antes, né, acho que uns 3 dias antes, a Secretaria de Saúde manda mensagem no meu celular falando que tinha saído a minha cirurgia. Gente, me deu uma crise de pânico tão grande que eu não conseguia me mexer. Eu tremia, eu batia queixo como se eu estivesse sentindo um frio terrível, sendo que eu nem estava com frio. E quando eu saí daquele estado de choque, de pânico ali, eu só conseguia chorar, chorar. E aí foi no dia que a minha mãe me pegou e me deu um sacode. Minha mãe falou assim, minha filha, para com isso, pelo amor de Deus. Cai em si. Você tá ficando doente por uma paranoia da sua cabeça. Coisas ruins, coisas boas acontecem na vida de todo mundo, mas não é por isso que a sua cirurgia vai dar ruim, não. Agora, se você entrar na sala de cirurgia com isso na cabeça, que vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, aí pode ser que dê, né? Mas para com isso, você tá ficando louco, você tá ficando paranoia, eu vou ter que te internar desse jeito. Mas, gente, não adiantou. Não adiantou. Eu coloquei tanto na minha cabeça que ia dar ruim, porque alguém tinha feito alguma coisa pra mim. É que eu tava numa maré de azar tão grande que até no último momento que eu entrei naquela sala de cirurgia, eu tava em pânico, eu chorava, só pensando que ia dar ruim. Acabou no final que, tipo, foi uma cirurgia realmente simples. O meu pós-operatório foi, assim, bem tranquilo, e eu sofri muito mais com medo antes da cirurgia do que da própria cirurgia, que foi uma coisa totalmente simples. Só pra você ver o poder da mente da gente. Era pra eu deixar meu padrasto me ver tomando banho, segundo a minha própria mãe. Esse homem foi morar com a minha mãe, a gente era muito pequeno. Eu, como a filha mais nova, eu era tão pequenininha que eu não tenho lembrança da minha mãe sem viver com ele. Então, para você ter ideia que para mim era um pai e que eu deveria ser filha dele também. Mas eu nem bem comecei a criar corpo e ele já começou com maldade pra cima de mim. Começou por volta dos meus 10 anos e veio em forma de querer trocar minha roupa, querer colocar outra roupa em mim, sendo que a essa altura eu já fazia isso há muito tempo sozinha. E ele fazia isso como uma forma de deixa o pai trocar sua roupa, deixa o pai vestir outra roupa em você. E aquilo pra mim já me incomodava, sabe? E aí, quando eu tava com os meus 12 anos, um dia eu peguei ele me olhando tomar banho. E eu levei um susto tão grande que eu me enrolei muito rápido e saí correndo pra contar pra minha mãe. No meio do caminho ele me atalhou e ele falou assim, desculpa se o pai te assustou. O pai só tava vendo se o chuveiro tava funcionando bem direitinho. Só que mesmo assim eu contei pra minha mãe. Disse, mãe, porque eu chamava ele de pai, o pai tava me vendo tomar banho. E ela falou assim que era pra eu deixar de maldar, que ele era meu pai, que não tinha nada demais pra eu parar com aquelas coisas. E eu ainda pensei assim, será que eu tô doida? Será que eu tô criando coisa da minha cabeça? Olha bem pra você ver. Que ele deixou ele mais confiante, né? Ele passou então a ficar
relando em mim, pegando. E ele falava assim que era um carinho de pai. Quando ele via que eu tava desconfortável, que eu tentava sair daquela situação, ele falava assim que a maldade estava na minha cabeça, que era um carinho de pai, que ele tinha me criado. Mas assim, eu me sentia extremamente desconfortável. E a essa altura, é claro que eu sabia que aquilo não era um carinho de pai. Depois ele começou direto a querer ficar me olhando tomar banho. Ele falava assim, deixa o pai te ver tomando banho. Eu tenho que ver se você tá tomando banho direitinho. E eu falava pra ele que não precisava, que há muito tempo eu sabia tomar banho direito. E aí um dia eu disse, eu tenho que falar com a minha mãe. Eu tenho que tentar de novo. Porque eu pensei que agora, tendo certeza, ela ia me proteger. E daí eu contei pra ela. Mais uma vez, ela me falou assim que era coisa da minha cabeça, que aquilo era maldade da minha cabeça. Então eu resolvi o seguinte, eu vou banhar na casa da minha avó. Todo dia eu vou banhar na casa da minha avó, porque aí não tem desculpa pra ele, né, ficar me olhando tomar banho. E assim eu comecei a fazer, todo dia ir pra casa da minha avó tomar banho. E ele achava ruim. Ele falava assim pra mim que não fazia sentido eu ir banhar na casa dos outros, sendo que na nossa casa tinha banheiro. E que a minha avó ia pensar a maldade dele por conta daquilo. E aí ele foi reclamar pra minha mãe. E a minha mãe chegou pra mim e falou assim, você não acha que tá sendo injusta com seu pai, não? Eu já te falei, ele é seu pai. Eu não te vejo com maldade, não. Por que você fica indo tomar banho na casa da minha mãe? Ele tá chateado, ele tá triste. Deixa seu pai te ver tomando banho, não tem nada demais. Desse jeito, sabe? Mas eu continuei tomando banho na casa da minha avó. E daí um dia, uma tia minha percebeu isso. Uma tia minha andou vendo que eu sempre tava tomando banho na casa da minha avó e ela desconfiou. E daí ela chegou em mim e perguntou, falou, o que que tá acontecendo que você só fica vindo banhar na casa da mãe? E eu não queria contar. Porque assim, a gente tem também aquela culpa, sabe? Eu pensava assim que se eu contasse ia acontecer alguma coisa com a minha mãe e até com ele, que até então eu considerava como pai. E aí eu, né, falei que nada, mas a minha tia já assim, tava desconfiando que tinha alguma coisa assim, então ela falou assim, ó, conta, porque se foi isso que eu tô desconfiada, se você não contar, vai ficar pior. E daí eu comecei a chorar e eu falei pra minha tia, tia, tá acontecendo isso e isso, e ela perguntou pra mim, sua mãe? Aí eu falei pra ela que eu tinha contado pra minha mãe e que a minha mãe brigou comigo, falou que era maldade da minha cabeça e que eu tinha que deixar ele me ver tomando banho porque ele era meu pai. Minha tia ficou chocada, indignada, sabe? Mais ainda com a minha mãe. E aí ela chamou a polícia. Ele foi preso. A minha mãe, ela foi levada pra delegacia, mas ela não ficou presa. E aí, com isso, a gente foi meio que dividido. Meio que dividido, não, dividido, né? Fui eu e uma irmã morar com essa minha tia. O meu irmão mais velho foi morar com a avó paterna dele, que meu irmão mais velho é filho de outro pai. E a minha irmã, que é assim, mais velha, depois desse, que ele é o mais velho de todos, foi morar com a minha avó, essa que eu tomava banho na casa dela. Esse homem já é falecido, tem alguns bons anos que ele é falecido. E a minha mãe é uma senhora sozinha, sabe? Raramente algum de nós vai ver ela. Eu, particularmente, não faço questão. E a gente já escutou muito dos outros, principalmente de vizinho dela, sabe? Que os filhos dela é isso, é aquilo, ela é abandonada, ela não tem ninguém. Só que as pessoas esquecem é que pessoa ruim, mau caráter, também envelhece. E que se ela tá lá sozinha do jeito que tá, algum motivo pra isso deve ter, né? Eu saí de casa com raiva e eu fiz a maior besteira da minha vida. Eu tinha 16 anos na época e era um adolescente normal. Tipo assim, eu não era nenhuma santa, mas em comparação às meninas da minha idade naquela época, eu até era quieta, sim. Mas a minha mãe era extremamente louca. Tudo pra minha mãe era falar que eu tava com macho. Tudo pra ela. Se eu saísse de casa, demorasse 1 minuto a mais, quando eu chegava, ela falava que eu tava com macho. Sendo que não era verdade. Teve uma vez que eu fui na casa de uma amiga
E quando eu tava voltando, eu encontrei um amigo e a gente voltou um pedaço do caminho junto. Ele tava até empurrando a bicicleta, a gente conversando nada com nada. E a minha mãe tinha ido no mercado e eu encontrei ela no caminho. E nisso que a minha mãe me viu conversando com esse amigo, a minha mãe fez um escândalo. Minha mãe falou pra ele, gente, aos berros, que se eu pegasse bucho, ela ia me levar, ia me despejar lá na casa dele, porque ela não queria saber de menino, não. Eu fiquei com tanta vergonha, com tanta vergonha. E eu vivia tão cansada da minha mãe falar que eu fazia coisas que eu não fazia, sabe? Me colocar como uma puta que eu não era. E aí, ia ser festa de aniversário de uma amiga minha. E eu tava doida pra ir, apesar de saber a peça que é a minha mãe. Aí, o que eu fiz? Eu pensei, eu vou pedir pro meu pai, porque meu pai sempre foi completamente diferente, né? Fui pedir meu pai, não falei com ela, não. Sabia que ela ia ficar uma onça também, né? Depois que ela soubesse que eu pedi o meu pai. E aí, o meu pai deixou. E eu fui. Gente, eu não fiz nada. Nada demais. Sabe? Lá eu dancei, brinquei muito com os meus amigos, mas eu não fiz nada. Eu voltei pra casa, era por volta de umas meia-noite e pouquinho. Nem uma hora da manhã não era. Minha mãe tava acordada me esperando. Naquele dia minha mãe acabou comigo. Minha mãe me falou tanta coisa pesada. Quando eu cheguei, ela falou assim, e aí, deu bastante? E eu já, né, já não ia dar nem moral pra ela, porque eu cansada, querendo dormir. Aí ela virou pra mim e falou assim, aposto que você deu pra tanto macho lá, que se tiver pegado barriga, não vai nem saber quem é o pai. E eu, mãe, pelo amor de Deus, mãe, eu não fiz nada. E ela falou assim pra mim que dava pra ver na minha cara. E aí eu discuti com ela, porque como eu falei, eu tava muito cansada, sabe? Eu falei pra ela que ela era louca. Falei pra ela, inclusive, que eu desconfiava que ela era puta quando era adolescente, por isso que ela ficava falando aquelas coisas de mim, né? Que ela se via assim e achava que eu era. E aí a gente discutiu, ela falou um monte de coisa pesada pra mim, eu só virei as costas e saí, sabe? Com muita raiva. Gente, aquilo eu chorava de tanto ódio. E eu lembro que eu dei umas 2 voltas no quarteirão, pensando o que eu ia fazer. E eu pensei assim, quer saber? Eu vou voltar pra festa, vou ver se ainda tem gente lá. E eu fui. Caminhei, caminhei, caminhei. E no caminho eu pensava assim, se tiver gente lá ainda, o primeiro menino que eu ver, eu vou dar pra ele. Não é isso que a minha mãe fala de mim? Pois então, pelo menos agora, ela vai falar com a razão. Ela vai falar uma coisa que realmente aconteceu. E aí eu cheguei lá, a festa ainda tava rolando, sabe? Ainda cheguei com a cara inchada de chorar, entrei, peguei uma bebida, encostei lá, fiquei bebendo e pensando ainda muito chateada. Nisso, um vizinho dessa amiga minha, que eu nem, tipo, já tinha visto ele de vista na porta da casa dele, mas assim, não tinha, sabe, proximidade nenhuma, não. Chegou em mim, perguntou se tava tudo bem, né, que eu tava com a cara de choro. E aí eu só falei pra ele que eu tinha brigado com a minha mãe, mas eu nem quis entrar em detalhe do que tinha acontecido, né. Aí ele pegou e falou, né, tem mãe que é assim mesmo, calma, já você faz 18 anos, vai trabalhar, vai cuidar da sua vida. E ele ficou ali meio que me consolando um pouco. E aí, no meio desse assunto, eu simplesmente virei pra ele e falei assim, você quer ficar comigo? Gente, do nada, sem clima nenhum. E eu, quê? Como assim? Falei, você quer ficar comigo? Quer ou não quer? E aí, nisso, a gente foi pros fundos da casa dela. E nos fundos da casa dela, a gente teve relação. E pronto, a gente teve relação. Depois eu quase não fiquei ali. Voltei pra casa, minha mãe ainda tava acordada. A gente teve outra briga feia. E eu fui deitar e dormir. Eu lembro que nem banho eu tomei de tanta raiva que eu tava, sabe? E nisso eu não vi aquele menino mais, não. E os dias passou. Até que eu comecei a passar muito mal. E, gente, né, eu uma menina de 16 anos, quando tem relação sem se prevenir e passa mal, ela sabe, né, o que poderia ter acontecido. E aí eu contei pra essa amiga minha, que foi à festa na casa dela. Contei que eu tinha ficado com o vizinho dela, que eu tava passando mal. E ela foi e comprou um teste pra mim. E no que eu fiz o teste, eu tava grávida. Aí você imagina como que ficou a minha cabeça, sabendo que eu tava grávida.
E que toda a praga que a minha mãe tinha jogado em mim, meio que tinha pegado. Porque quando ela soubesse, ela ia aplaudir, ela ia pôr a mão na minha cara, ela ia falar que sabia que eu era uma puta, que isso ia acontecer, sabe? Então, assim, eu fiquei em pânico. E essa amiga minha pegou e falou pra mim que eu tinha que conversar com ele, né? E eu falei pra ela que eu não tinha costume com ele. Ela falou, amiga, não interessa, ele é o pai, né? Você tem que conversar com ele tem que te ajudar nessa situação. E aí eu peguei e fui e conversei com ele. E na hora que eu contei pra ele, ele entrou em choque também. Porque como eu falei pra vocês, a gente mal se conhecia. E aí ele entrou em choque e ele virou pra mim e falou assim, e agora? E eu só chorando, sabe? Fiz pra ele que eu não sabia. Ele falou assim, você tem coragem de tirar? Eu fiquei um tempinho assim e balancei a cabeça que tinha. Gente, eu não tinha outra opção na época, sabe? Pelo menos na minha cabeça, naquele momento, eu não via outra saída. Sabe? A única cena que eu via era a minha mãe fazendo da minha vida um inferno. Quiçá de um bebê quando nascesse. E aí ele pediu um tempo para ver como que ele ia resolver a situação. E durante esse tempo eu até pensei, sabe? Mas como eu falei, eu não conseguia ver outra solução. E aí ele aparece com os comprimidos. E ele falou assim, ó, eu não vou te obrigar, você realmente quer? E aí eu peguei e engoli aqueles comprimidos. Eu passei 3, 4 dias sentindo muita dor até que acabou. E a minha mãe nunca soube desse aborto. Nunca soube. E assim, não é uma coisa que eu me orgulho de jeito nenhum. Pelo contrário, é uma coisa que vira e mexe e bate aqui na cabeça, sabe? Inclusive, quando eu engravidei da minha menina mais velha, foi um assunto que vinha muito na minha cabeça. Tipo, eu tinha medo de, por um castigo, acontecer alguma coisa com a minha filha, sabe? Que eu queria, que eu tava casada, que eu tinha muito amor, confiança, segurança. Então, assim, é uma coisa que a gente carrega pro resto da vida. Mas, olha, se eu for parar pra lembrar, realmente, naquela época, eu resolvi viver um tempo como se eu fosse um homem. Como assim? Ficar com quem eu quisesse. Sair pra onde eu quisesse, inclusive, sei lá, acabar de conhecer um homem, se eu quisesse ficar com ele, ficar. Porque assim, eu casei virgem, e aí meu primeiro marido me traiu, me enganou. Casei novamente, sempre fui certinha, sabe? Abdiquei de muitas coisas na minha vida pra me dedicar a casa e a marido, e aí fui enganada de novo. Então eu desiludi, falei, quer saber? Vou viver igual homem e não me importa o que as pessoas falar, porque homem pode viver assim, por que mulher não? Acontece que nessas, eu vivi coisas maravilhosas que eu vou carregar para contar para os meus netos, mas também me enfiei em várias latadas por conta disso. Não só me enfiei, como também enfiei a pobre da minha amiga. Porque assim, a minha melhor amiga, quando eu vivi isso, ela tava solteira. Então eu disse, não, vai ser nós duas e o mundo, né? Vamos viver. Não é que a gente vai para os lugares obrigada a caçar e nem nada, mas a gente tá aberta a viver experiências que vierem, né? Beleza. Teve uma vez que saímos eu e essa amiga minha, né? De costume. E nessa festa, acabou rolando de eu ficar afim de um carinha, sabe? Tava eu, esse carinha, tava o amigo dele com a minha amiga ali conversando. Papo vai, papo vem, vamos sair os 4, vamos. E eu super afim desse cara e esse cara super afim de mim. Quando a gente chega no destino, o amigo dele também queria ficar comigo. Tipo, ao invés de eu ir ficar com esse cara e a minha amiga com esse amigo veio pra cima de mim querendo ficar comigo também. Pensa o clima. Pensa o sem graça que a minha amiga ficou. O medo que eu fiquei de ser obrigada a, né, com os dois ali. Mas deu certo. Deu certo assim, tá, gente? Não fiquei com os dois, não. A gente saiu ilesa daquela situação. Falei que não, daquele jeito eu não queria e, por sorte, me respeitaram. Aprendi a lição? Não aprendi. Tô contando só latada, tá? A latada do dia em questão que eu quero contar foi o seguinte. Todos os anos tinha uma festa aqui na cidadezinha vizinha, que é uma cidadezinha pequena, com o tema flashback, onde eles comemoram o aniversário da cidade com músicas lá dos anos 80, 90. E nesse ano que eu tirei pra meter o louco, né, pra dar uma de macho, eu disse, eu quero ir nessa festa. Porque até hoje, gente, eu amo música dos anos 80
90. E aí fiquei no pé dessa amiga, vamos. Quando a gente chegou lá, tinha uma bandinha local, né? Uns músicos locais lá tocando também, cantando e tal. E de uma bandinha em questão, o músico ficava só me encarando. Sabe? Eu olhei conversando, bebendo com a minha amiga e ele me encarando. Então, automaticamente já me chamou a atenção. Porque também, né, rolou aquela troca de olhares e tal. Nisso que ele subiu no palco pra poder cantar, ele fez uma música dedicada a mim. Ele me achou no meio daquele monte de gente. E antes de cantar, ele falou assim, essa música vai pra aquela loirinha ali e apontou pra mim, de blusa azul. E aquilo ali eu estremeci, porque, gente, coincidência, a música que ele dedicou pra mim é uma das músicas que eu mais gosto, ou pelo menos mais gostava depois disso. E ali ele cantou pra mim, eu fiquei curtindo, né, minha amiga também e tal. Quando acabou, eu fui lá pra poder agradecer pra ele, né? E aí nisso a gente ficou conversando ali. Ele voltou, cantou mais algumas, eu voltei pra curtir com a minha amiga, a gente dançou algumas lentas. Minha amiga deu uns beijinhos, um carinho ali, mas não passou disso. E aí, quando ele terminou a parte dele, ele voltou, a gente conversou mais. Ele falou assim pra mim, vamos pra minha casa? E eu falei assim, vamos. Gente, olha, né, o juiz da pessoa. Só que tinha um detalhe, a casa dele não era ali na cidadezinha. A casa dele era em outra cidade. Aí você já imagina, eu tava numa cidade que não era a minha, e tava topando ir com um homem que eu tinha conhecido ali pra outra cidade. Só que daí, ele, mas minha amiga tá aqui comigo, a gente não é daqui, como é que eu faço? Ele falou assim, não tem nada não, eu peço meu amigo pra poder levar ela. Nisso eu fui falar com ela. Aí ela falou assim, tá maluca? Eu não vou embora com estranho de jeito nenhum, vamos embora. E eu falei pra ela que não, que eu tava muito afim dele, que eu ia conhecer a casa dele. Aí ela pegou e falou pra mim que embora com um estranho, ela não ia de jeito nenhum, que então ela preferia ir junto comigo pra outra cidade. Falei, beleza, então vamos embora. E nisso a gente foi. Viajamos, fomos pra casa dele. Ele não tinha me contado que ele morava com os pais e o avô. Então a gente chegou lá, tava o pai, a mãe, né, gente? Primeira vez que eu saí com um homem, já tive que conhecer a família. O avô dele. Só que assim, por um lado foi bom que minha amiga não ficou ali rodada, né, segurando vela. Aí nisso que a gente chegou, minha amiga ficou ali com o pessoal, com a família dele. Como a gente já chegou à noite, a gente já sabia que ia passar a noite, ia voltar só no outro dia de manhã. E ele me levou pro quarto dele. Gente, quando eu entro no quarto dele, o quarto do cara inteiramente personalizado do Dragon Ball. Até luminária do Dragon Ball tinha no quarto dele. Tipo tudo, o porta-toalha era do Dragon Ball, a parede... O teto do quarto dele todo estrelado, todo cheio, como se fosse aquelas esferas do dragão, sabe? Até massa. Até aí, ok, sabe? Assim, ok. E aí, nisso, eu fui tomar um banho. Falei assim, não, eu quero tomar um banho primeiro. Primeiro a gente deu uns beijos, uns amassos ali, e eu fui tomar um banho. Que eu voltei, ele tá com o controle da televisão na mão. Falei, opa, vai colocar um filminho pra gente entrar mais no clima ali. Comecei a beijar ele e ele procurando algo pra colocar. Gente, o homem não me coloca Dragon Ball pra gente assistir. Eu pensei na minha cabeça, ele só pode estar de brincadeira. Ele só pode estar de brincadeira. Aí colocou, foi tomar banho, deixou aquele Dragon Ball passando ali, me deu vontade de pegar o controle e trocar. E aí no que ele voltou, ele deitou do meu lado, eu do outro, e a gente ficou assistindo desenho até que eu peguei no sono. Viajei da minha cidade, 2 cidades pra lá, pra assistir Dragon Ball com um cara estranho que eu tinha conhecido ali. Não, olha que programa de índio, né? E aí no outro dia cedo, a gente levantou muito rápido, tava meio atrasada, ele trouxe a gente de volta. Quando chegou aqui, ele queria meu telefone. O que que eu fiz? De vergonha de falar não, até porque ele tinha viajado pra trazer a gente, dei meu telefone pra ele, mas imediatamente eu dei um jeito de trocar o meu chip, porque, gente, ó, não dá. Cara, sinceramente, não dá. Pode falar o que quiser, pode me julgar, mas olha, E aí não foi a última, tá? Teve algumas outras latadas, mas depois eu sosseguei, né? Conheci meu marido também e saí dessa minha experiência aí de viver como homem. Mas olha, não recomendo, viu? Porque teve várias situações perigosas, incluindo essa, né? Viajar com um estranho que eu nunca vi pra outra cidade. Eu mandei de arrasta o marido de uma ex-amiga minha de trabalho. E foi assim. Aconteceu em 2017.
eu comecei a trabalhar com ela no final de 2014. Então tinha quase 3 anos que a gente trabalhava junto. E assim, todo mundo sabia que o marido dela agredia ela. Todo mundo sabia. Tanto que eu, nossos outros colegas, dava conselho pra ela. Fulano, larga esse homem. Fulano, uma hora ele vai te mandar de arrasta. Porque assim, acontecia dela chegar com hematoma. E aí, às vezes, ela mentia, porque ela ficava sem graça, né? Da gente ficar dando conselho pra ela poder separar dele. E às vezes ela falava assim que ele não era desse jeito, que isso só acontecia no momento de explosão da parte dele, no rompante de raiva, mas ele era um bom marido, ele era um bom pai. E aí, nesse dia, ela recebeu uma ligação dele em que eu percebi que ela ficou muito nervosa. E aí eu cheguei mais perto para poder escutar, e eu escutei ela falando assim: fulano, é só roupa, para com isso, pelo amor de Deus, de novo não. Só que tipo assim, bem nervosa, bem preocupada mesmo, sabe? E aí quando ela desligou o telefone, eu perguntei pra ela, falei assim: tá tudo bem? O que foi? O que aconteceu? Ah, não, nada não. É só uma calça que o fulano perdeu, não tá achando. Mas tá tudo tranquilo, tá tudo bem. Acontece que depois desse telefonema, ela ficou toda preocupada, toda angustiada, tava assim, se bananando no trabalho, sabe? E eu percebendo que tinha, assim, a ver com aquela ligação. Até comentei com um colega nosso do trabalho. Eu ia trabalhar de moto e voltava de moto. Então, no fim do expediente, perguntei pra ela, falei assim: você tem certeza que tá tudo bem? Não, tá tudo bem, tal, tchau, tchau, vai com Deus. A gente se despediu. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu nunca tinha feito isso, mas naquele dia eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Falei assim: não tá bem. Alguma coisa tá acontecendo, ele vai bater nela de novo. E, por instinto, eu resolvi ir atrás. Ela foi embora e eu fui atrás. Quando ela chegou, não sei, tipo assim, deve ter essa diferença de uns 5 minutos dela chegar na casa dela e eu chegar também. Eu sei que eu bati no portão e quem abriu foi ele. E aí, quando ele abriu, perguntei, ele falou assim: ah, não tá não. Aí eu falei assim: tá, ela acabou de chegar. E aí, no que eu falei isso pra ele, ele falou assim: entra. E eu entrei. E no que eu entrei, ele já começou a me agredir. E aí ela, né, escutou toda a movimentação, veio pra cima, tentando tirar ele de cima de mim. E ela falava assim pra ele: larga ela, bate em mim, bate em mim. E eu lembro que, tipo, eu entrei no portão, assim, ó, tem o portão aqui, a casa deles era virado pra cá. A porta da sala não era virada pro portão. A porta da sala era virada pro muro, assim. Encostada na parede tinha uma pilha de tijolo. E no que ela tava tentando me socorrer, ele pegou um tijolo ali e tacou na cabeça dela. E ela caiu desmaiada. E foi nesse momento que eu pensei assim: ele vai me mandar de arrasta. Ele vai me mandar de arrasta. Eu nunca na vida tinha passado uma situação daquela. É como se a gente estivesse vivendo um filme. Sabe? Se você estivesse dentro de um filme, um pesadelo, não sei. E aí, quando ele fez isso com ela, a minha reação foi sair correndo pro fundo do quintal. Assim, meus flashes de pensamento eram o seguinte: sei lá, eu pulo o muro, eu faço alguma coisa assim. Só que no que eu corri, ele já veio logo atrás de mim porque ela tinha desmaiado, entendeu? E no fundo do quintal tinha um pé de acerola bem grande. E eu consegui ver, quando eu cheguei junto, que tinha 3 espetos de churrasco encostado nesse pé de acerola. Aqueles espetos grandes assim, ó, de metal, que a parte é de metal e o cabo de madeira. Então, tinha 3 daquele encostado no pé de acerola. E aí, gente, numa questão de defesa, porque a fúria que ele veio pra cima de mim, ele ia me mandar de arrasta. Então, eu peguei aquilo e eu mostrei pra ele que eu ia me defender. Mas só que, tipo, eu não sei, sabe? Ele tava muito furioso, eu não sei se ele acreditou, não sei, ele veio pra cima. E no que ele veio pra cima, eu chuchei, assim, no abdômen dele. E aí ele ficou olhando assim, sabe? Ele olhava e aí ele caiu. E quando ele caiu,
me veio na cabeça, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Você tem ideia o que que é ser uma pessoa que não é nem de briga, nem nada, e de repente você se vê tirando a vida de alguém, sabe? Eu fiquei em choque. Eu lembro que eu olhei aquela cena, ele caído, ela também ainda, e eu peguei meu celular para poder tentar pedir socorro, ligar pro SAMU, não sei, mas eu não conseguia teclar. Eu tava muito nervosa. Então a minha reação foi sair correndo pra rua e começar a pedir socorro, 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 e eu gritava o que tinha acontecido. E aí começou a chegar o pessoal, chegou o SAMU, chegou a polícia, e aí eu fui conduzida para a delegacia. Prestei esclarecimento, eu passei por um exame, né, de corpo de delito, porque ele tinha, assim, me agredido, e eu fiquei para poder responder em liberdade. E com todo o histórico dele, inclusive, tinha um boletim de ocorrência que ela tinha feito uma vez, sabe, assim, um tempo antes disso acontecer. Teve o depoimento dela também, que confirmou tudo que eu tinha falado, o meu exame de corpo de delito, eu fui absolvida, né? O juiz considerou que foi legítima defesa de terceiros, que foi, no caso, eu ter ido defender ela, né? E legítima defesa própria, que foi, no caso, eu ter me defendido. Porque, gente, ali ou era ele ou era eu. E por instinto, eu escolhi sobreviver. E eu fui absolvida, como eu falei, foi considerado legítima defesa, mas eu vou te falar. Existia uma eu antes disso acontecer e existe uma eu depois. Porque por mais que eu sei que foi legítima defesa, que eu não tive outra alternativa, tirar a vida de alguém é um divisor de águas, sabe? Mexe muito com a gente, mexe muito com a cabeça da gente. Não dá pra simplesmente continuar a vida como era antes, como se nada tivesse acontecido. Eu destruí um casamento e, sinceramente, eu não me arrependo. Eu faria tudo de novo. Em 2006, eu conheci o meu ex-marido. E eu conheci ele numa festa em que ele estava correndo dessa ex-namorada dele. Tinha um tempinho que ele estava separado, não me lembro ao certo, né? Claro, tantos anos se passou. Mas eu lembro dele falar que ela estava no pé dele querendo voltar e ele não queria. E por isso que ele estava fugindo dela ali. Então, quando eu fui começar a me relacionar com ele, eu não tive medo dele ser comprometido, nem nada. Porque eu tive prova ali de que realmente ele estava solteiro e que tinha uma ex querendo voltar com ele. Acontece que durante o nosso namoro, durante o nosso casamento, eu me casei em setembro de 2008. Essa mulher não tinha superado ele ainda. Desde do nosso namoro até o casamento, era ela marcando pesado. A ponto de, assim, eu sei que quando um não quer, dois não briga. Mas que homem ia conseguir segurar, não resistir a uma mulher que armou para poder encontrar ele na casa da mãe dele, nua, sem nada? Que homem que ia resistir isso? Foi o que aconteceu. Depois de tantas invertidas, eles ficaram, eu descobri, eu separei, eu jamais ia aceitar traição. E essa separação veio no ano de 2010. Ou seja, a gente casou em 2008, em 2010 a gente se separou. E assim que a gente se separou, ele foi morar com ela. Mas ele me falou fielmente que ele não gostava dela. Que ele nem sabia por que ele estava me deixando por conta dela. Porque ela tinha insistido demais, ela tinha feito isso, feito aquilo. E na época eu sofri demais, sabe? Porque o bairro que eles foram morar era assim, lado a lado com o meu. Então não tinha como evitar, hora ou outra, a gente se esbarrar por aí. E eu fiquei tão mal que eu comecei a pedir ajuda pra minha família pra eu poder me mudar. Mas na época, assim, me mudar de bairro tava bom, só que mesmo assim eu não tinha condição. Mas graças a um tio meu que tinha conhecimento dentro da política, né, pessoas de dentro da política, era amigo dele, ele conseguiu pra mim um serviço em outra cidade, serviço com vários benefícios, com ajuda de custo no aluguel. Eu não tinha ninguém lá, não conhecia ninguém, não conhecia a cidade, mas eu tava sofrendo tanto aqui
que eu falei assim, eu vou, né, e vou tentar me reerguer lá, porque se eu ficar aqui, eu não vou suportar essa dor, não. Então eu fui. Eu fiquei lá de 2010 até 2018. Nesse tempo, eu tive um relacionamento sério, 3 anos e meio, com uma mulher, que pra mim também foi uma surpresa. Eu nunca tinha sentido nada por mulher, nunca tinha beijado uma mulher, nem nada. Mas a gente se conheceu e eu quero contar essa história, assim, numa história à parte, sabe? Mas o que acontece é que ela veio a falecer. E quando isso aconteceu, eu me vi sozinha lá. Eu já não tinha um pingo de sentimento por essa pessoa que era o meu ex-marido. Então eu falei assim, é hora de voltar para os braços da minha família. Porque eu preciso desse acolhimento, eu preciso desse apoio. Eu não vou segurar a barra aqui sozinha. Então eu voltei pra cá. Sem pretensão nenhuma com ele. Não tinha um pingo de sentimento por ele. Tanto que naquela altura eu só tava vivendo o meu luto, né? Pela pessoa que eu tinha vivido com ela e tinha falecido. Mas cerca de um ano depois que eu voltei em 2018, em 2019 ele me achou nas redes sociais, me mandou mensagem, perguntou assim se era verdade que eu tava de volta aqui. E eu falei que sim. E aí eu perguntei pra ele, ainda tá casado? E ele me falou que sim, com a mesma pessoa que ele tinha me traído, né? E me falou que tinha 4 filhos. Ainda falei, oxe, vocês não brincou em serviço não, hein? E assim, cara, cagando pra ele, sabe? Só que ele, como belo galinha que é, já veio com aquela conversa de que sentia minha falta, que o maior arrependimento da vida dele tinha sido me largar, mas que parece que ela tinha feito um negócio pra ele, que ele realmente não queria, mas ela armou, ela insistiu e ele acabou caindo, mas que ele nunca amou ela e que se ele não tivesse, sabe, esse monte de coisa. Mas no meio dessa conversinha fiada dele, eu fingi que acreditei. Simples assim. E era tão engraçado, ele falando de uma forma tão convincente que parece que ele acreditava no que ele estava falando. Não, porque eu sempre te amei, porque você lembra, até armar pra eu chegar na casa da minha mãe e pegar ela nua, ela armou. E eu sou homem, qualquer homem ia cair nisso. Mas tipo, falando de um jeito tão convincente, e eu não, você tem razão. A culpa realmente foi dela, você não teve culpa não, sabe? E foi assim que eu me tornei amante do meu ex-marido. Mas eu juro pra vocês, juro por tudo, sem um pingo de sentimento. Foi bizarro quando eu fui ficar com ele. Porque antes, quando eu ficava com ele, eu amava, né? A gente tava casado, Agora, dessa vez, não, eu tava fazendo simplesmente por vingança. Sem um pingo de sentimento. E o bicho é tão podre, tão escroto, que ele começou a falar mal dela pra mim. Que ela era chata, que ela só sabia reclamar, que ela não cuidava da casa direito, que ela não cuidava dos meninos direito. Parece que pra se engrandecer pra mim e pra me fazer acreditar mais ainda de que ele realmente não teve culpa de ter me deixado. E eu ia na onda, acreditando em tudo. E aí nisso, enquanto a gente ficava, ela começou a falar mal da aparência da mulher. Que mesmo com o passar dos anos eu tava muito bonita, né? Tava com o corpo muito bonito. E a mulher dele não, a mulher dele tava muito gorda, tava muito de qualquer jeito, que dava desgosto, que não dava nem vontade de ficar com ela, porque depois que ela foi mãe, ela não se cuidava mais, ela engordou e só sabia comer. Gente, a coisa mais escrota que eu já vivi na minha vida. E aí, nisso, a última vez que eu fiquei com ele me leu essa Bíblia aí, e depois eu mandei pra ele, assim, escrito, sabe? Falei assim, então, ontem a gente tava ficando e você começou a falar sobre a questão de meu corpo tá bonito e da sua esposa não. Por que você tava... Comecei a cutucar, ele, é sério, porque seu corpo é tudo durinho, é tudo em cima, você se cuida, é vaidosa. Minha mulher acabou a vaidade, tá gorda, tá relaxada, não se cuida. É como eu te falei, dá um desgosto, não dá nem vontade mais da gente ficar, da gente fazer o papel de marido. E eu, beleza, printei essa conversa e mandei pra ela.
Simples assim. E ela chorou, e ela fez um monte, porque que eu tinha mandado aquilo pra ela, se eu tava querendo me vingar, e eu falei pra ela que sim. E eu perguntei assim, se ela tinha achado ruim, se ela queria continuar como corna. Ele? Menino, por pouco ele não me manda de arrasta. Nossa senhora, veio parar na porta da minha casa, super nervoso. Tive que chamar a polícia, eu nunca tinha visto ele agressivo daquele jeito, nunca tinha visto. Mas aí eu chamei a polícia também, acabou. Ficou mansinho, né? Veio braço só pra cima de mulher. Depois disso que eles se separaram, porque sim, eles se separaram. Várias vezes ela me mandava mensagem, choramingando e falando sobre ele. E ela me perguntava se eu não tinha remorso do que eu tinha feito. Expor ela daquela forma, como se eu tivesse falado dela e acabado com o casamento deles. E eu simplesmente respondi que não. Porque realmente eu não me arrependo.